Maravilha. Turma, então nós encerramos aí o nosso encontro da semana passada, conversando a respeito da interpretação do negócio jurídico, não é? Com exemplos e tal, falando daquelas regrinhas muito importantes que ajudam bastante no momento de interpretar um negócio, notadamente quando nós falamos de negócios escritos, não é? Que estão em um contrato. Pois bem, agora, dando sequência no nosso material, nós vamos conversar sobre representação, tá? Eu falei alguma coisinha na semana passada, vou retomar. Então, quando nós falamos representação, isso pode nos remeter a uma ideia de representação que vimos já no semestre passado, né, onde conversávamos lá com relação à representação do menor, ou melhor, da pessoa absolutamente incapaz, que é só o menor de 16 anos, né? Então, lá nós temos uma espécie de representação, onde a lei determina que, por exemplo, os pais ou os tutores, eles representem os absolutamente incapazes. Aqui, nós estamos conversando a respeito de um instituto parecido, né, onde alguém representa o outro. No entanto, a diferença é que aqui, essa representação acontece entre duas pessoas plenamente capazes, tá? Aqui nós estamos falando, então, da representação convencional. Mas vamos lá para seguir o nosso material e para que vocês tenham uma aula com começo, meio e fim. Acho que alguém pediu para participar e eu não consegui clicar a tempo. Não tem problema, só pedir de novo. Para que a gente tenha, então, começo, meio e fim no nosso encontro, a gente vai da introdução, espécies e efeitos, tá? Então, quando nós falamos aí em aspectos introdutórios da representação, nós temos lá, por exemplo, o artigo 120 do Código Civil, né? Que estabelece o seguinte: os requisitos e os efeitos da representação legal, que já falamos, são os estabelecidos nas normas respectivas, que ficaram no semestre passado, né? Quando nós estudamos representação legal. Os da representação voluntária ou convencional são os da parte especial deste código. Por que o legislador aí no artigo 120, ele remete o leitor, quando trata de representação convencional ou representação voluntária, para a parte especial? Porque, veja, não nessa que vem, no próximo ainda, então, no semestre, vocês terão aula sobre contratos em espécie. E lá tem, né, o regramento todo específico do contrato de mandato, que nós já comentamos em sala, não é? Então nós vamos retomando. Esse contrato de mandato, ele é basicamente aquilo que a gente costuma chamar de procuração, né? Então lá no contrato de mandato, matéria do 5º termo, nós temos a figura do outorgante, do outorgado, né, do mandato, do mandante e do mandatário. Então, é quando alguém dá procuração, outorga mandato, desculpa, confere poderes, não é? Confere poderes para que outra pessoa o represente na prática de algum negócio jurídico, tá? Na prática de algum negócio jurídico. Então, por exemplo,
o sujeito precisa praticar lá um contrato de compra e venda, e ele então é representado por um mandatário. É possível, não sei se sabem, é possível utilizar o mandato até para casar, né? É possível que uma pessoa se case por procuração. Olha que interessante. Sei lá, por N razões a pessoa pode não estar presente no próprio casamento, então ela outorga uma procuração para que outra pessoa a represente e case por ela, tá? É possível acontecer. É possível acontecer. Então, quem pratica o ato é interessante, né? Imagina se o sujeito não pode ir no próprio casamento, né? Como é que ele vai fazer com o resto? Tá? Tô brincando. É só para casar que é a procuração, não é para lua de mel, hein? Lua de mel é ato personalíssimo, tá bom? Só para quebrar o gelo, né? Mas existe essa previsão legal de casamento por procuração, por mais curioso que pareça, tá? É claro que é, provavelmente será utilizado só para situações extremas, né? Acredito que todo mundo que decidiu, tomou essa decisão de casar, né? A pessoa vá comparecer. Você já foi como procuradora, Deilson, em casamento? Ah, sim, aí como convidado é show de bola. Legal. Então, turma, para que vocês entendam, né? Eu usei o exemplo do casamento, mas é claro que ele é um pouco mais excepcional, né? Mas quem pratica o ato, por exemplo, numa compra e venda, né? Ah, entendi. Então, às vezes a pessoa está em outro país, olha que exemplo bem bacana, bem lembrado, né? Foi feito por procuração, mandou a avó, muito bom. Incomum, né? Mas então, quem pratica esse ato, claro que não é a figura do representado, é sempre a figura do representante. Então, o representante pratica o ato em nome do representado. Ele nada mais é, para que você consiga entender isso bem, claro que vocês já sabem, mas só para reforçar, ele é um longa-manos, né? Uma extensão do próprio representado. Então, o representante é um longa-manos do representado e pratica o ato no lugar dele, né? A pessoa que vai ficar vinculada nesse negócio não será a pessoa do representante, mas sim a pessoa do representado. Desculpa, clicou alguma coisa aqui que eu não queria. Pronto. Então, quem fica vinculado não é o representante, em regra, mas sim o representado. Ele pratica o ato em nome do representado, tá? Então, nada mais é do que atuar juridicamente em nome de outra pessoa. Esses dados nós estamos usando, essas informações, vocacionadas, voltadas para a representação convencional, tá? Então, nós estudamos no semestre passado aquela ideia de capacidade que é diferente de legitimidade, né? Lembra? Capacidade plena é a aptidão jurídica que o sujeito possui para praticar os atos da vida jurídica em nome próprio. Então, isso é capacidade. O sujeito que é plenamente capaz, ele pratica os atos no seu próprio nome, em regra. Quando nós falamos de legitimação, aí é um atributo que a lei confere para que o indivíduo pratique determinados atos. Aí nós demos o exemplo lá do casamento.
o sujeito tem capacidade para casar. Ótimo. Maior de idade, bonitinho. Mas, por exemplo, ele não tem legitimação para casar-se, por exemplo, com a própria mãe. Para ficar um exemplo bem grotesco. Né? Então, significa que esse sujeito não pode casar com ninguém? Não. Ele tem capacidade para casar com todas as demais pessoas do universo. Ele só não tem legitimação para casar com a própria mãe. Então, esse ato específico ele não pode praticar, embora ele tenha capacidade. Quando nós falamos de representação de uma pessoa atuando em nome de outro, é uma legitimação que esse indivíduo possui. O representante, quando recebe esses poderes de representante, ele passa então a ser legitimado para falar em nome do seu representado. É claro que a prática do dia a dia, do direito civil, do direito negocial, nos coloca numa situação na qual essa representação ela é limitada. Ela tem poderes limitados, né? Então, quando eu outorgo a procuração para um terceiro me representar numa compra e venda, ele só pode falar em meu nome naquele negócio específico de compra e venda, tá? Quando você, logo, né, na verdade passa muito rápido, quando você for atuar como advogado, como advogada, você vai precisar de uma procuração do seu cliente, né? E isso, Pamela, a procuração é o documento que materializa o Instituto da Representação. Tal qual o contrato, que também é um contrato, na verdade, a procuração, né? Mas veja, o documento materializa o Instituto. Na representação legal, nós vamos falar disso daqui a pouco, mas é bacana perguntar. Na representação legal, não precisa, o pai não precisa ter uma procuração do filho, né? Até porque o filho não teria capacidade nem para fazer isso. A lei já define e determina que os tutores e curadores, não é? Representam os menores, tutelados, curatelados. Mas é perfeita a pergunta. É exatamente isso. Imagina. Então, é nesse aspecto que nós estamos conversando aqui a representação, na qual esses poderes, em regra, são limitados. Então, eu dizia que quando forem advogar, no futuro breve, né, o que acontece? O teu cliente tem que te passar uma procuração. Daí é uma procuração especial. Vocês vão estudar lá em disciplina, né, no Estatuto da Ordem, mas não deixa de ser, né, um assunto relacionado ao tema de hoje. Então, o cliente vem e assina uma procuração para o advogado. Qual que é a praxe da advocacia? Dá uma abertura maior nesses poderes, né? Então, vai ter lá, entrar com ação, fazer acordo, fazer pagamentos, recebimentos, dar quitação, né? Porque daí já fica um campo bem amplo de atuação do advogado, para que ele não fique tendo que pegar a procuração do cliente toda hora para qualquer ato que ele vá praticar, né? E você vai ver que alguns processos em especial, você precisa de uma procuração com poderes especiais. Por exemplo, para você entrar com uma queixa-crime em nome do seu cliente, é preciso que essa procuração, que esse instrumento de mandato, ele tenha alguns requisitos que o Código de Processo Penal exige. Do contrário, há um defeito de representação. E o juiz pode, inclusive, nem receber, né, a queixa-crime. E aí dá problema.
né? Porque daí o teu cliente vai falar, mas você é advogado e você não sabe fazer uma procuração, né? Por isso que é importante atentar para esses procedimentos especiais que exigem poderes especiais no documento. Tá? Mas aqui eu estou só abrindo um parênteses. Muito bom. Então, turma, nós temos que entender que essa representação legal, a legal, aquela que vem da lei para os pais, tutores, curadores, por exemplo, ela sempre deve ser exercida no benefício do representado, ao passo que, eventualmente, pode haver, na representação convencional, a defesa ou a atuação do representante, não no interesse do representado, mas no seu próprio interesse. Nós vamos falar disso daqui a pouco, quando conversarmos sobre contrato consigo mesmo, por exemplo. Tá? Então, tudo bem até aqui? Alguma dúvida? Beleza. Então, vamos lá conversar rapidamente sobre as espécies de procuração, ou melhor, de representação. Espécies de representação. Então, espero que você esteja com o teu Código Civil aberto aí, ou acompanhando o nosso material. Tá lá, ó, no artigo 115 do Código Civil, tem uma determinação assim, ó. Os poderes de representação conferem-se por lei ou pelo interessado. Então, nesse momento aqui, o legislador ele estabeleceu uma divisão. Ele colocou, de um lado, uma representação legal, como o nome próprio diz, vem da própria lei, e uma representação voluntária ou convencional, que depende de manifestação de vontade das partes envolvidas. Como eu disse para vocês, a representação convencional, ela é um negócio jurídico, tá? Ela não deixa de ser um negócio jurídico, firmado entre o representante e o representado, tá? Então vejamos, na representação legal, ela é aí imposta por lei aos pais, tutores, curadores, síndicos, administradores e por aí vai. Eu vou explicar. Então, a representação legal ela acaba sendo uma decorrência da lei. Para os pais, por questões óbvias, né? É natural que o pai represente o filho menor. Os tutores, com relação àqueles que, seus tutelados, pessoas que estão carentes de alguém que exerça o poder familiar. No que diz respeito aos curadores, em relação aos curatelados, quando, por exemplo, o indivíduo foi interditado, né? Então, ele foi interditado lá num processinho perante o Poder Judiciário, e no final do processo, o juiz nomeia um curador, tem o rol lá no Código de Processo Civil, geralmente cônjuges, descendentes ou ascendentes dessa pessoa, ou eventualmente um terceiro fora de parentesco, quando for mais benéfico para o curatelado. E também nessa decisão, nessa sentença, é determinados os limites da curatela. Lembra que falamos disso? Essa matéria mudou bastante com relação à entrada em vigor do novo mesmo, único, né? O novo, do Estatuto da Pessoa com Deficiência. Porque lá nesse estatuto, só para recordar, viver, né? Esse estatuto estabelece que basicamente a curatela, claro que há casos e casos, mas a regra é que a curatela esteja limitada à prática de atos negociais. Por quê? Porque a pessoa
que possua deficiência, ou a pessoa com deficiência, melhor dizendo, ela não pode ser considerada incapaz para outros atos, como, por exemplo, formar família, reproduzir-se, planejamento familiar, não é? Nada disso pode ser afetado pela curatela. Então, esse instituto, hoje, no Brasil, ele se restringe a uma proteção negocial, para que a pessoa com deficiência, seja ela deficiência mental, seja física, ela possa atuar no mundo dos negócios com maior segurança. Então, isso acontece por intermédio do seu curador, tá? Outros exemplos que estão aí, né? O síndico. Turma, aqui quando nós falamos em síndico, nós estamos falando, por exemplo, do sujeito que representa um condomínio. Mas não precisa necessariamente ser aquele condomínio de casas, de apartamentos, tá? Pode ser um condomínio de propriedade. O que eu quero dizer com isso? Imagina lá 5 herdeiros que receberam, não é, como herança uma fazenda, mas essa fazenda está submetida à propriedade comum de todos eles. Portanto, existe aí um condomínio, quer dizer, eu tenho vários dominos, não é? Vários donos em conjunto. É natural que se eleja entre esses herdeiros um síndico, alguém que possa atuar em nome desse condomínio. No que diz respeito aos administradores, tá? Eu vou dar um exemplo do direito falimentar. Então, quando uma pessoa jurídica entra em processo de falência, quais são os procedimentos básicos, ou um dos procedimentos básicos? É fazer aquilo que nós chamamos de não acolhimento, levantamento patrimonial, né? Então, é preciso saber todos os ativos que essa pessoa jurídica possui e todos os passivos, né? E a partir daí, fazer cobrança de dívida quando é crédito para a pessoa jurídica e fazer os pagamentos quando são débitos, mas no processo de falência existe uma ordem, né? Eu pago os trabalhadores, pago o fisco, pago, por exemplo, hipotecas e tudo mais, e vou pagando numa ordem preferencial prevista na Lei de Falências e Recuperações Judiciais. O juiz, quando ele decreta a falência, ele nomeia alguém para ser administrador desse patrimônio, que nós chamamos de massa falida, tá? Então, a massa falida é o conjunto patrimonial de uma pessoa jurídica que está em processo de falência. Tá? Então, esse administrador, ele é um representante da massa falida. Tá certo? Perguntinha. Como poderia conceituar a representação legal? Vamos lá. Vou fazer um conceito da minha cabeça, inédito. Tá? A massa falida... desculpa, a massa falida. Estou pensando aqui É que quando é pra minha pança, eu penso, nossa, que massa falida, né? Mas não é isso, tá? É o conceito de representação legal. Vamos a esse conceito, então, Maria Eduarda e turma. Ó, a representação legal você pode conceituar como um encargo. Tá todo mundo junto? Travou só para o Gabriel? Travou agora, beleza. Então vamos lá. Demorou até, né, turma? Ó, demorou quase meia hora. Vamos que vamos. Eu vou fazer o conceitinho de representação legal, conforme foi solicitado pela colega Maria Eduarda. Então você pode conceituar assim, ó. A representação legal é um encargo imposto por lei
a determinadas pessoas para que cuidem dos interesses de pessoas naturais que não podem praticar atos da vida civil por si sós e, eventualmente, de pessoas jurídicas ou entes despersonalizados que também não possuem legitimidade para a prática de atos da vida civil. Como, por exemplo, a herança tem como seu representante o inventariante e a massa falida tem como seu representante o administrador. Ponto. Fosse na sala de aula, ponto. O síndico é representante também, Ana Júlia. Exatamente. Então, turma, esse seria um conceito que você pode aplicar que vai caber aí em qualquer ponto que você vá precisar dele. Então, veja, falando agora e ainda continuando com a representação legal, a legal, como eu disse no conceito, ela é um encargo. Tá aí no material um munus, né? O munus é um encargo. É um peso, se você quiser uma linguagem figurada, uma metáfora, é um peso que a lei coloca sobre os ombros de determinadas pessoas, né? Eu não estou falando que ter filho é peso, não é nada disso, tá? Mas quando o sujeito é nomeado, por exemplo, para ser inventariante de um processo de inventário, claro, né, de distribuição de herança, ele recebe sim um peso sobre os seus ombros, no sentido de que ele precisa prestar contas daquilo que está fazendo, né? Quanto mais o administrador de uma falência, né? Imagina uma empresa grande que tá em processo de falência, né? Quantas responsabilidades esse administrador assume, né? O inventariante é nomeado pelo juiz, Lucas, ou pela juíza, né? Conforme o caso. Também existe uma ordem no Código de Processo Civil, tá? De pessoas que devem ser nomeadas inventariantes no Código de Processo Civil. Por exemplo, a viúva tem que ser inventariante do patrimônio deixado pelo marido morto, por exemplo. Beleza? Então, essa representação legal, ela é um encargo, ela é uma atividade obrigatória. Sim, tem uma regra, Lucas, no Código de Processo Civil. Você quer, eu falo para o seu artigo. Vamos lá. Aqui, ó. Tá no... A partir do artigo 610, tá? Tá no artigo 617. Artigo 617 do CPC. Tá? O código fala assim: o juiz nomeará inventariante na seguinte ordem, e aí vem uma ordem de preferência legal. Isso, Paola, no âmbito judicial. Porque tem o inventário administrativo, né? Que daí as pessoas maiores e capazes, os herdeiros maiores e capazes se apresentam lá e pedem para fazer em cartório, né? Lembrando que não pode ter herdeiro incapaz nesse inventário administrativo. Beleza? Mais alguém? Travou? Não, né? Tá, então eu vou dar sequência. Então, veja, essa representação legal, para reforçar todo o semestre passado que nós falamos a respeito, ela é uma atividade obrigatória, é um encargo imposto por lei, né? E ele foi pensado, né? Essa representação legal, ela é pensada para proteger pessoas incapazes, ou melhor dizendo, para proteger pessoas que não possam praticar atos da vida civil por si sós, sem correr o risco, não é? De serem eventualmente prejudicadas. Então, o exemplo clássico, né? Os pais com relação aos menores, aos filhos menores.
Veja, ainda falando da representação legal, ela, ela é um instituto que supre a incapacidade do outro. Então, o representante, ele supre, ele complementa, não é? Ele fecha essa lacuna, que é a falta de capacidade do representado, tá? Nesse aspecto, turma, como é um encargo, como é uma obrigação legal, não se pode transferir esse ônus para outra pessoa, tá? Então, os pais que representam os filhos menores, eles não conseguem transferir essa representação. Eles não conseguem, por exemplo, fazer um contrato com o vizinho, muito amigo da família, ou com o padrinho da criança, para transferir ao padrinho o encargo de representar o filho. Isso é que vem no pacote da paternidade e da maternidade. Também a representação, tá? Eu já vou responder o Lucas, só para eu não perder o raciocínio. Então, você pode dizer que a representação legal ela é indelegável, intransferível, tá? Ela vai continuar com os pais nesse nosso exemplo até o dia que o filho, que a filha completar a maioridade e adquirir capacidade plena, por exemplo, tá? Vamos lá, então eu vou responder primeiro a da Pamela, que está mais consentânea com o que eu falei agora, e daí eu vou para o Lucas, que ele está retomando o assunto do inventário, e eu vou respondê-lo também, tá? Então veja, a Pamela perguntou: em nenhum caso eu posso delegar? Ó, no caso dos pais já é uma obrigação intrínseca. Quando o juiz nomeia tutor e curador, por exemplo, essas pessoas também recebem essa obrigação que advém da lei e é imposta, nesse caso específico, pelo juiz. O tutor não pode, por si só, transferir a tutela para outra pessoa. O que ele precisa fazer? Se, por exemplo, ele não tem condições de exercer essa tutela, essa representação, ele vai ter que peticionar ao juiz, informando as razões pelas quais ele não pode prosseguir na tutela, tá? Por exemplo, a pessoa tá muito idosa, né? E não que a idade seja um defeito, não é isso que eu estou dizendo, mas a pessoa está idosa e nós sabemos a dificuldade que a idade avançada pode trazer. E daí essa pessoa diz: olha, eu já estou com alguma idade, enfim, e eu não quero mais exercer essa tutela. O que o juiz faz? Ele vai destituir esse tutor e vai nomear outro. Mas veja, não pode o tutor, ele próprio, procurar outra pessoa, fazer um contrato e repassar a tutela. Entendeu? Sempre quando eu falo de tutela, ou melhor, de representação legal, quando nós falamos que ela é indegável, é importante, e até obrigado pela pergunta, que eu não me fiz claro o suficiente, né? É importante você ter o seguinte: não é que ela é imutável, ela pode mudar. A pessoa do tutor pode mudar, do curador, do administrador, do inventariante, do síndico, eventualmente até dos pais, se eles perderem o poder familiar. Mas isso tudo tem que passar pelo Poder Judiciário. Quando nós dizemos que é indelegável pela vontade das partes. Precisa sempre da chancela judicial. Tá certo? Vamos lá, então, agora as demais perguntinhas. O juiz nomeia o representante em caso de inventário, massa falida, curatela e tutela, que chama, tá? Isso, exatamente. É o juiz que nomeia. É o juiz que nomeia. E daí os encargos vêm da lei. Mas precisa do juiz apontar alguém para que a lei possa incidir. Representante legal seria quando um representante nomeasse um responsável? Não.
Não. Isso é representação convencional, que nós vamos falar daqui a pouco. O representante legal é tudo isso que eu falei até agora, tá? São casos que a lei determina essas pessoas que serão representantes, tá? Veja, a lei determina o cargo, por assim, o cargo entre aspas, né? O cargo, a função de representante. Agora, se quem vai preencher essa função é o João ou a Maria, aí é o caso concreto que vai dizer, né? Mas sendo o João ou a Maria, eles ficam submetidos a uma série de obrigações, de deveres, tá? Só para você entender, porque você vai ver isso no nono termo, mas só para você entender, turma. O tutor, por exemplo, suponha que eu fiquei responsável, fui nomeado tutor de um sobrinho meu cujos pais dele, meu irmão e minha cunhada, por exemplo, faleceram, tragédia. O menino ficou órfão e daí foi colocado sob minha tutela. Olha como que o instituto ele traz muitos encargos e muitas responsabilidades. Eu passo a ter então todos os deveres inerentes à guarda, como se eu fosse um pai substituto, né? E se ele tiver patrimônio, eu ainda tenho que administrar esse patrimônio e anualmente prestar contas da minha administração. Porque se eu administrar mal e causar prejuízo ao tutelado, no caso o sobrinho, eu posso ser chamado a recompor o prejuízo que eu causei. Entendeu? Então, imagina, como eu disse para vocês, né? Imagina o administrador judicial de uma falência. Em alguns casos, o processo é tão complexo que um só não dá conta. Né? Eu lembro de um conhecido contando da Justiça Federal. Na época, a empresa que estava em processo de falência era a Varig do Brasil, né? Empresa de aviação. E daí conta-se, né? Meio folclore forense, assim, mas é muito fácil de ser verdade isso. Chegou o juiz substituto, né, na subseção, para tocar os processos dali, e nessa subseção, acho que lá no Distrito Federal, né, estava esse processo de falência da Varig. E daí o serventuário, né, do cartório falou: o senhor quer dar uma olhada no processo de falência? Era um prédio de 2 andares, assim, onde funcionava a Justiça Federal. Ah, eu quero. Então o senhor me acompanha, por favor. Ah, então vamos lá. Subiram no 2º andar, era o andar inteiro, era o processo. Você acha que um sujeito sozinho vai dar conta de administrar isso tudo? Não tem condição, né? Precisa, às vezes, de uma junta, de um colegiado de administradores, porque alguns processos de falência são extremamente complexos, tá? Mais alguém, turma? Podemos dar sequência? Ótimo. Falemos agora, então, da representação convencional. Nossa, na época era, se não fosse xerox, talvez mimeógrafo, né, Adeilson? Tudo no papel. Imagina só quantos 1000 volumes tinha um processo desse. Aí você chega na subseção, não é aquilo que a gente aprende, né? Pra você tomar par do processo, você precisa dar a lida boa nele. Quantos meses ou anos vai demorar para ler um processo desse, né? Tá? Mas hoje, com o processo eletrônico, pelo menos essa parte do papel tá ficando para trás, né? Tá ficando para trás. Eu tenho dó de quem vive de vender papel, né? A Dunder Mifflin lá do The Office, por exemplo, né? Vamos adiante, turma. Representação convencional ou voluntária. Turma, aqui então nós estamos entrando no filé, né? Naquilo que eu deixei eu e o Carlos Roberto, né? Preparamos especialmente para nós conversarmos hoje. Bom, essa representação legal ela é importante a título de recordação e também para que nós entendamos a diferença entre a legal e a convencional. Então vamos a ela. Na representação convencional ou voluntária,
existe uma ideia de auxílio, não é? Que envolve duas pessoas capazes. Não que a legal também não tenha representação de pessoas capazes. Tem sim. Né? Eu pus o exemplo no material. Veja, representação legal que envolve pessoas capazes. Por exemplo, do sindicato em relação aos seus associados. Né? Você sabe que o sindicato ele tem atribuição legal, legitimação legal para representar os seus associados, seus sindicalizados, naquelas negociações coletivas do trabalho. Tá? Já ouviram falar disso alguma vez na vida? Vocês já estão tendo direito do trabalho? Já, né? Professor Paulo Mazante, de Paulo. Ótimo. Então, vocês já entenderam que em determinadas épocas do ano, geralmente a cada 2 anos, né? Se não mudou a legislação, vai lá o sindicato dos empregadores e o sindicato dos empregados, fazem lá um acordo coletivo, uma convenção coletiva, né? Isso, tem a CCT e tem o ACT, que é o Acordo Coletivo do Trabalho e a Convenção Coletiva do Trabalho. Em ambos os casos, o sindicato representa os seus trabalhadores, que são pessoas capazes, não é? Mas veja, é a lei que confere, tá? É a lei que confere. E nesse aspecto, nós podemos dizer sim que eu tenho representação legal de pessoas capazes, tá? O lobby é uma conduta que não tem permissão legal, tá? Ela é uma situação, a gente pode dizer que marginal no sentido de estar à margem da lei, né? E quão prejudicial que são os lobbies, não é? Mas, Adeilson, me parece ser uma prática bastante recorrente, né? No nosso país. E não só no nosso país, no mundo. Porque o lobby acaba sendo, em certa medida, quando você fala lobby de empresa, é uma decorrência do regime capitalista, né? Então, acaba sendo, entre aspas, bem grandes, né, natural do capitalismo. Tem o lobby público também, quando, por exemplo, determinada categoria profissional, né, tenta defender os seus próprios interesses. Então, acontece, embora não haja permissivo legal, tá? Beleza. O início da representação convencional, né? É isso, Luiz? Isso, professor. Isso, nós vamos retomar. Vamos lá. Ó, na representação convencional ou voluntária, nós temos aí uma ideia de que pessoas capazes prestem auxílio para outras pessoas capazes na administração de interesses, não é? Na celebração de negócios. Então, nós estamos falando de um verdadeiro ato de cooperação. Isso não Professor, tá sem som.
Agora ouvem? Agora sim, professor. Beleza. Olha, são as maravilhas da informática, né? Eu não sei por que começou a acontecer isso da semana passada para cá. Aproveitar que nós fizemos um pequeno break, continua gravando a aula, tá? Esses travamentos acontecem em outras aulas também? Não precisa falar nome de professor nenhum, mas acontece? Acontece? Tá. De perder o som também? Legal. Pois é. O importante é a gente manter aí o ânimo e vamos que vamos. Aula ao vivo é isso mesmo, né? Podemos continuar então, turma? Pois é. Podemos tocar o bar? Então, ó, eu dizia, vamos de novo do comecinho da representação convencional. Ela existe para proporcionar o auxílio, a cooperação de um indivíduo capaz em relação a outro também capaz, tá? Para que então seja facilitada a administração de interesses alheios, tá? O representante atua então como um cooperador na administração de interesses jurídicos de outra pessoa. Como eu dizia antes desse pequeno intervalo involuntário, né? Não é porque nós falamos que é uma atuação cooperativa que isso será realizado gratuitamente, tá? O contrato de mandato ele pode ser gratuito ou oneroso. É mais comum até ser oneroso, tá? Porque o representante não é obrigado a auxiliar na administração de patrimônio alheio fazendo-o de graça, tá? Então é comum que se cobre aí uma quantia que as partes vão acertar entre elas, tá? Nesse aspecto, então, o que nós temos na representação voluntária ou convencional é um acordo de vontades entre o representado e o representante. Então, lembra, eu falei, é um negócio jurídico bilateral, né, entre o representado e o representante, que juntos celebram esse negócio que tem um nome específico de mandato. Mas nós podemos aqui, para a gente entender e falar sempre a mesma língua, vamos continuar chamando de representação, tá? Então veja lá, ó, um exemplo que está aí, né? Mediante acordo de vontades, o representante intervém na conclusão de um negócio, né? E ele não é o interessado direto nesse negócio, né? Ele é uma interposta pessoa, como eu disse para vocês, um longa-manos do representado. Então, isso será estudado com maior profundidade quando falarem de contratos em espécie, mas eu acho importante que nós consigamos aí estabelecer algumas premissas, algumas bases, para que vocês possam chegar voando, né? Acertando tudo, quando forem tratar desse contrato em especial. Então, a gente pode agora, com base nessa introdução, fazer algumas diferenciações entre a representação legal e a representação convencional. A primeira diferença é... Só clicar aqui. A primeira diferença é no sentido de que, na representação legal, eu não tenho manifestação de vontade do representante com relação à representação. É simplesmente imposto o ônus para essa pessoa. É colocado lá o peso nos ombros do sujeito e não se quer saber se ele gosta ou não, no primeiro momento. Na representação convencional, eu tenho o acordo de vontades.
Por isso que chama convencional, né, turma? Vem de convenção, de acordo, tá? Uma outra diferença básica. Na representação legal, ela é indelegável, como conversamos agora há pouco. A representação convencional, ela é delegável, ou seja, ela é transferível para outrem. Então, eu passo lá uma representação para vou pegar um nome que está na tela, para o Adeilson. Aí o Adeilson é meu representante. Por algum motivo, ele não pode exercer essa representação. Ele pode subestabelecer, ou seja, passar adiante esses poderes para um terceiro. Tá certo? O que não acontece na representação legal. Certo? Outra diferença. A representação legal, ela não pode ser revogada pelo representado. Então, é dizer que na representação legal, o representado não pode tirar os poderes do representante, porque esses poderes são frutos da lei. Até porque, né, o representado filho, por exemplo, geralmente ele geralmente não, né? Ele tem que ser pessoa menor de 16 e não pode praticar atos mesmo, né? Tá? Mas, por exemplo, no sindicato, né, o trabalhador não consegue suprimir o poder do sindicato porque ele assina lá um documento otorgando poderes. Na representação convencional, o representado pode revogar a procuração. Certo? Então, eu sou representado por um terceiro. Não quero mais que o terceiro me represente. Eu vou lá e revogo o documento. Mas lembrem, e daí lembrando da classificação dos negócios que vimos agora há pouco, na semana passada. A revogação da representação é negócio receptício. Lembra disso? Receptício. Quer dizer o quê? Que o representante tem que saber que a representação foi revogada. Tá? Porque senão ele pratica o ato em nome do representado e vincula o representado. Por quê? Porque ele está de boa fé. Ele não sabe que perdeu o poder, por assim dizer. Né? Entenderam essa ideia? E essas diferenças entre os institutos? Ó, vou pôr aqui o receptício. Ó, na verdade, Pamela, existe aquilo que é chamado, em direito contratual, de princípio da simetria das formas. Né? Eu não preciso necessariamente... Estão me ouvindo? Né? Eu não preciso necessariamente fazer uma nova procuração. Tá? Mas pode acontecer também. E daí a mais nova revoga a mais antiga. Eu posso simplesmente fazer um documento unilateralmente chamado de revogação de mandato, né? Para usar o termo bonitinho. Revogação de mandato. Daí eu venho lá, eu, João Felipe, minha qualificação, por intermédio deste, revogo o mandato outorgado a fulano e a classificação é ótimo, a qualificação dele, não é? E se você quiser, na verdade, você não precisa nem expor os motivos. Você simplesmente faz a revogação. Data, assina, pega o visto do antigo representante no documento, porque é um ato receptício,
ele precisa saber, ou você envia pelo correio com AR, né? Alguma maneira de que ele saiba de que houve essa revogação, para que ele não possa atuar em seu nome agora sem poderes. Tá? Então, não necessariamente eu preciso fazer uma nova procuração. Eu posso simplesmente fazer um documento de revogação de mandato. Tá? É comum, às vezes, acontecer de a pessoa fazer uma nova procuração com um novo representante, que, em tese, revoga a anterior. Mas sempre, turma, isso é importante vocês saberem, inclusive para o mundo prático, né, da prática forense, da prática jurídica, que aquele representante que está perdendo os poderes, ele precisa saber disso, tá? E daí os meios de prova são os mais diversos. Eu usei aqueles mais antiquados, por assim dizer, né? Nem sei se as pessoas ainda mandam carta com AR, não é? Mas você poderia mandar um e-mail com confirmação de leitura, enfim. Aí é questão de prova, né? Prova no processo. Prova do fato. Tá? Mais alguém, turma? Podemos dar seguimento? Então, vamos adiante. Aí tem o tema, né? Das espécies de representantes. Não, boa pergunta, boa pergunta. Antes de entrar nas espécies, a pergunta é a seguinte: a pessoa que recebe o representante, né, que está perdendo os poderes, precisa consentir? Não, não. Não seria nem lógico você parar para pensar, eu dar uma procuração para um terceiro e ficar amarrado a esse sujeito, a essa pessoa. No sentido de eu dizer, olha, eu vou revogar a procuração que eu dei para você, e ele dizer, não, eu não concordo, agora eu sou seu representante. Nem que seja para esse único ato específico, mas eu sou o seu representante. Não. O consentimento precisa no momento da formação da representação, porque, por outro lado, ninguém pode ser obrigado, não é? Exceto nos casos de representação legal, ninguém pode ser obrigado a representar o outro contra a própria vontade. Aí eu preciso da vontade do representado e do representante. Mas para revogar, eu só preciso da vontade do representado e da ciência do representante que agora está perdendo os seus powers. Beleza? Tranquilo? Show! Falemos agora, então, sobre as espécies de representantes. Muito fácil, né? Aqui nós só vamos sistematizar, colocar cada um no seu quadrado. Nós temos, então, turma, basicamente, 3 espécies de representantes. O representante legal, já conversamos, podemos retomar alguns pontos. O representante convencional, já conversamos também. E o representante judicial. Olha aí, esse a gente não tinha conversado ainda. Novidade. Então vamos lá. Porque, na verdade, a gente falou de representação, né? E a representação, dentro dela, tem que ter um representante, concorda? Né? Então nós vamos falar agora do representante, embora nós já tenhamos falado da representação. O representante legal, não é? Então, só para repetir, sem medo de me tornar enfadonho, né? A gente sabe que a mente aprende por repetição. Então, vamos de novo, ó. É aquele que decorre da lei. Aquele a quem a lei confere poderes para administrar bens e interesses alheios. Sempre na representação, seja ela legal, seja convencional, alguém está ajudando a administrar interesse que não é próprio, né? Então, lá, os pais com relação aos filhos menores, os tutores, curadores. Esses exemplos, esses conceitos a gente já domina. Eu vou pular a judicial e vou direto na convencional e depois eu volto.
Por outro lado, nós temos o representante convencional, aquele que recebe um mandato, né? Que recebe procuração outorgada pelo credor, tá credor aqui, mas pode ser pelo titular do direito, né? Com poderes, não é? Para, então, eventualmente alienar, receber, dar quitação, enfim, praticar uma série de atos negociais. Eu posso, por exemplo, outorgar a procuração para um terceiro para que ele vá até o meu devedor e cobre e receba do meu devedor o valor. Né? É perfeitamente possível. Como eu também dei o exemplo do sujeito que pode representar outro na realização de uma compra e venda, e assim sucessivamente. Num terceiro momento, nós temos uma representação judicial, que na verdade eu já mencionei quando nós tratamos da representação legal. Uma diferença básica entre a representação legal e a representação judicial é porque na representação judicial eu preciso ter um processo em andamento. Tá? Um processo. Então, veja, no processo de inventário, eu tenho um representante nomeado pelo juiz? Tenho. Qual que é a figura? É a figura do inventariante. No processo de falência, eu tenho um representante nomeado pelo juiz? Tenho. Qual que é a figura? É a figura do administrador da massa falida, e assim sucessivamente. Importante que você entenda que a diferença entre a legal e a judicial é que na legal esses efeitos são uma decorrência natural da lei, né? Quando você pega, por exemplo, dos pais em relação aos filhos, eu não preciso de uma sentença, né? Do juiz, da juíza, dizendo, olha, você é pai, então você precisa administrar o interesse do filho. Não, isso é uma decorrência legal e, na verdade, é uma decorrência cultural, né? Transformada em lei. Agora, quando eu toco no tema do inventariante, por exemplo, né? É claro que os poderes e deveres deles estão na lei. Nós vivemos num ordenamento de base positivista, né, turma? Tem que estar na lei. Mas o que eu quero que vocês entendam, e eu tenho certeza que já entenderam, peço até desculpa pela repetição, é que no judicial, o excelentíssimo, excelentíssima lá, vai apontar uma pessoa do mundo concreto, do mundo real, e vai dizer, fulano, fulana, você vai ser o inventariante nesse processo. Cicrano, cicrana, você vai ser a administradora judicial desse processo de falência, entendeu? É só isso a diferença. Legal? Podemos ir adiante? Tá muito depressa? Tá tudo em ordem? Tranquilo, né? Beleza. Junto uma turma boa e um professor excelente, aí tem como dar errado, né? Vamos adiante, então. Tá, aqui que a autoestima tá lá em cima, hein? Tá lá em cima. Vamos falar agora das regras da representação. E agora eu convido, não é, você para que abra o teu Vademeco ou o teu Código Civil na internet aí, ou no seu tablet, enfim, sei lá, ou o próprio material, né, que eu tomo cuidado de transcrever sempre os artigos, para que nós possamos falar a partir do artigo 116 agora. Então, nós estamos lá no capítulo 2, né, do Código Civil, no livro 3, título 1, capítulo 2, tá? Artigo 115 e seguintes. Vamos para a perguntinha.
Pô, bacana. Bacana essa pergunta porque é do dia a dia prático. Então a pergunta é assim, ó, quando faz a abertura do inventário, que é diferente da abertura da sucessão, né? Lembra? A sucessão ela é aberta no exato momento do falecimento, naquele exato segundo. A abertura do inventário é quando você leva até o Poder Judiciário esses fatos e pede a divisão da herança, né? Quando alguém faz a abertura de inventário, a pessoa vai no advogado, sim. Aí ele faz a procuração e o juiz vai nomear alguém para representar essa pessoa no processo de inventário. É o seguinte, o Lucas e turma, para que a gente entenda esse aspecto prático. Então, vamos supor que eu queira fazer a abertura do inventário, né? Eu não. Esse assunto não vamos colocar de exemplo, não. Vamos colocar o cliente ou a cliente. Faleceu lá, por exemplo, o pai da cliente ou do cliente, ele quer fazer o inventário, você está lá no seu escritório, refrigerado, não é? Ar-condicionado 18.000 BTUs, só por aqui, né? Fresquinho e tal. Aí chega lá o cliente e fala, olha, eu preciso abrir um inventário. O doutor, a doutora pode fazer o serviço? Opa, claro, senta aqui, vamos conversar. O advogado, a advogada, ele vai, não é exigir, mas ele vai precisar de uma procuração desse cliente. Por quê? Porque as pessoas não têm capacidade postulatória. Já ouviram falar essa expressão? Capacidade postulatória. O que é isso, capacidade postulatória? É a capacidade de apresentar petições iniciais, processos, perante o Poder Judiciário. O advogado tem. O advogado tem. O MP, né, o promotor de justiça tem. O defensor público e assim outras profissões jurídicas. Como o indivíduo comum, por assim dizer, não formado em direito, não aprovado no exame de ordem, ele não tem capacidade postulatória, ele precisa da figura do advogado. Por isso que nós dizemos que o advogado é indispensável à realização da justiça nesse país e em qualquer país do mundo. Então, primeiro, Lucas e turma, existe ali uma procuração entre o cliente e o advogado. Eu vou pegar o gancho do Luiz agora. Por quê? Porque o cliente não é dotado de capacidade postulatória, ou seja, as pessoas que não, advogados, promotores, defensores e outras profissões, não têm a capacidade de instaurar processos perante o Poder Judiciário, ou requerer a instauração desses processos. Porque o que é uma petição inicial, né? Se não mais do que mostrar para o juiz que ele precisa abrir um processo com relação àquele caso. Isso assim de uma maneira muito simplificada, para a gente poder entender. Tá? Quando eu digo o juiz abrir o processo, quer dizer, o juiz vai receber a petição, vai analisar se ela está em conformidade com as normas processuais e vai mandar, então, autuar esse processo. Né? Na época do papel, quando a gente falava autuação, era pôr naquele caderninho, aquela capinha, e tocar o processo daí nos seus posteriores termos. Não é todo mundo que tem essa capacidade, não sei se eu te respondi, Luiz. Então ele precisa, o cidadão comum, por assim dizer, ele precisa da figura do advogado. Então vamos lá. O advogado vai estabelecer um contrato com esse cliente, o cliente vai assinar uma procuração para o advogado vai apresentar a petição do inventário para o juiz. Tá certo até aqui? Ótimo. Nesse aspecto, nós temos uma representação do advogado em relação ao cliente. Concorda? Acredito que sim, né?
Quando o juiz recebe a petição do inventário, vê que está tudo em ordem, e vê, por exemplo, que esse cliente é o viúvo da autora da herança, o juiz, então, com base no Código de Processo Civil, lemos agora há pouco o artigo 617, o juiz fala assim, autor do pedido, e eu pergunto para vocês, quem que é o autor do pedido? É o marido, viúvo, ou é o advogado? Ou melhor, o processo é da parte ou é do advogado? O processo é da parte. O processo não é do advogado nunca. O advogado é interlocutor. Ele é um intermediador entre a parte e o poder judiciário. Claro que ele recebe por isso. Ele monta o processo, mas o caso não é dele. O caso é do cliente, sempre. Sempre. Tá? Eu já vou voltar na pergunta também do Luiz. Tá bom? Então, veja. Quando o juiz vê a petição, tá tudo em ordem, pá, bonitinho, o juiz fala assim, autor, que é o viúvo, não é o advogado o autor, hein? O advogado é representante do autor. Autor, viúvo, eu vou nomear você como inventariante. E nesse inventário, no nosso exemplo, suponha que vai ter mais 5 herdeiros. Tá? Quando o juiz nomeou o viúvo como inventariante, agora o viúvo é representante dos demais herdeiros. Do espólio, né? Do espólio do morto. Entenderam essa ideia? E a pergunta foi muito bacana, porque eu tenho primeiro uma relação de representação entre o advogado e o cliente, tranquilo, e depois eu estabeleço que é uma representação convencional, né? E depois existe uma representação judicial, quando o juiz coloca nos ombros daquele viúvo que está entrando com o processo de inventário, coloca sobre os ombros dele o peso de ser inventariante. E agora ele é representante judicial do espólio. Beleza? Vamos lá, vamos para. Eu só não interrompi para responder, turma, para eu não perder o raciocínio, tá? Então, nesse caso, a procuração vai dar poderes para o advogado representar o cliente, exatamente. Depois, a pergunta do Luiz sobre capacidade postulatória. É a capacidade de dar início a processos judiciais. Isso. Pode chamar de processo mesmo, tá? Procedimento também cabe. É exatamente isso. Então, a pessoa que não tem qualificação, e aqui, claro, nós não estamos desmerecendo, né? Mas a pessoa não tem essa qualificação específica para exercer a advocacia, por exemplo, ele não pode levar demandas até o Poder Judiciário. Aí, se fizer, vai estar cometendo crime de exercício ilegal da profissão. Tá? Entenderam, turma, essa sistemática? Acho que veio bem a calhar, né? Porque nós aproveitamos e conseguimos explicar duas espécies de representação no exemplo só. Quando eu digo, né, e defendo veementemente que o processo é da parte, só um instantinho, já te dou a palavra. Quando eu digo assim com ênfase que o processo é da parte, não é que eu estou sendo ruim com quem perguntou, não, turma. É porque não raro acontece no dia a dia da profissão o advogado não ter muita, como é que eu vou dizer? Ele não gostar muito de passar o número do processo para o cliente, ou às vezes de receber o cliente no escritório e esclarecer alguma coisa que aconteceu no processo, tá? É só por isso. Mas o processo sempre é da parte, tá? Tanto que quando ganha, nós ganhamos. Quando perde, a parte perdeu, não é isso? Tô brincando.
Pois não, Lucas, fica à vontade. Abre o áudio, faz sua pergunta. Eu vou pôr o foninho para eu te ouvir melhor. Então, professor, sobre a pergunta que eu fiz do inventariante, eu quero que fica mais esclarecido para mim. É assim, o advogado vira o representante do viúvo de começo. Aí, logo após isso, Até o... Pois não. ele entra no judiciário, com a petição inicial. Aham. Aí, depois que ele entrar no judiciário, o juiz vai nomear como representante dos demais herdeiros o viúvo. Isso. Só que, veja, o advogado ele vai continuar representando o viúvo, o cliente, até o fim do processo. Então, na verdade, eu passo a ter dois representantes, cada um exercendo uma atividade diferente. O representante, o advogado, ele faz essa intermediação entre a pessoa leiga e o poder judiciário. E o inventariante tem esse ônus de representar os demais herdeiros, o espólio que a gente chama, né, que é o conjunto de bens que a pessoa morta deixou. Então eu tenho duas figuras diferentes, duas pessoas diferentes exercendo representação. Uma que é o advogado, que é a sua representação profissional, né, corriqueira do dia a dia de um escritório, e outra é a representação do inventariante. Mas quem pratica os atos no processo? Sempre o advogado, porque ele que tem essa capacidade postulatória. Então, não sei se ficou mais claro. Se não, a gente continua para esclarecer. Melhorou? Então, o advogado, ele é representante no processo e inventariante dos herdeiros, que no caso o representante deles é o cliente, que é o viúvo. Isso. Ó, eu vou explicar para vocês de uma maneira diferente que eu acho que vai ajudar. Vocês já ouviram falar que nós temos o direito processual e o direito material? Confere. O professor Aranão deve ter explicado isso para vocês. Ótimo. A representação que o advogado exerce é uma representação processual, que tem a ver com a existência e o desenvolvimento de um processo. A representação que o inventariante exerce é uma representação de direito material, no sentido de que ele está gerindo o acervo do patrimônio, o acervo do inventário, para garantir o direito de os herdeiros receberem o que a lei manda. Nesse aspecto, então, nós convivemos aí com duas modalidades de representação. Né? Uma do advogado que vai do começo até o fim do processo, e outra do inventariante que começa quando ele é nomeado inventariante, quando ele é nomeado inventariante, e acaba quando é feita a partilha dos bens. Então é nesse aspecto, não sei se melhorou para todos. Show? Tamo junto? Bola na rede? Beleza. Tamo junto. Pode perguntar à vontade, que eu garanto que 99,9% das perguntas eu vou saber. Eu tô brincando, né? Pode perguntar. Se eu não conseguir responder na hora, eu estudo e na próxima aula eu trago, tá? Fica tranquilo, né? Aí ficou ruim, o professor tá se achando demais já. Beleza. Humildade é o forte. É só para vocês rirem um pouquinho, tá? Vamos começar a conversar sobre as regras da representação? Né? Nós estamos aí agora com 20 horas e 39 minutos. Acho que a gente pode hoje ir até umas 20h50, 20h55, né? Dar um tempinho para chamada também. E daí a gente pode fazer uma pausa. Ó, vamos falar do artigo 116 agora. Acompanhe aí no seu código, no seu material comigo. E vamos que vamos. Ó, o 116 estabelece o seguinte.
a manifestação de vontade pelo representante, nos limites dos seus poderes, produz efeitos em relação ao representado. Eu vou ler mais uma vez. A manifestação de vontade pelo representante, nos limites dos poderes, produz efeitos em relação ao representado. Daqui nós extraímos algumas conclusões. Algumas nós já sabemos, mas eu vou reforçar, e outras novas. Primeira conclusão: o representante manifesta vontade não em nome próprio, não é? Mas em nome do representado. Tá? Então, o representante manifesta vontade não no seu nome, mas no nome do seu representado. Essa é a primeira conclusão. A segunda conclusão: todo contrato de representação tem que ter os limites dos poderes que são outorgados, né? O que são esses poderes, professor? Vai estar escrito assim lá: eu, João Felipe, blá, 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 brasileiro, lá, 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 concedo a Luiz Fernando, lá, 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 brasileiro, papá, poderes para receber de Amanda o valor de R$100 mil na data tal. O Luiz, então, vai até a Amanda, que, nesse exemplo, é minha devedora de R$100 mil, e com os poderes, com a representação em mãos, né, porque ele vai precisar provar que ele é representante, ele vai chegar lá e vai falar: oi, vim cobrar os R$100 mil em nome de João Felipe. Legal? Legal. Receber os R$100 mil é o limite dos poderes. Quer dizer o quê? Ele não pode cobrar dela nem 95 mil e nem 105 mil. É 100 conto, como está ali no documento. Tá? Eu outorgo uma procuração também para um terceiro, para ele vender minha casa na praia. Daí o terceiro pensa assim: bom, é claro que vai estar o imóvel descrito, o número da matrícula, tudo mais. Daí o terceiro fala: bom, já que ele está vendendo a casa na praia, ele também, de certo, não vai precisar da lancha mais. Ah, vou vender a lancha também, já estou no embalo. Ora, extrapolou seus limites, concorda? Quando extrapola os limites, essa parte que excedeu não vincula o representado. Tá claro? Então, veja, ó, eu estou fazendo uma interpretação contrário senso, né? Então, sempre que o sujeito atua dentro do campo dos limites que foram outorgados para ele, dos poderes de Grayskull, né, como o Lucas colocou, quando ele está dentro dos limites, o que ele pratica vincula o representado. Por outro lado, numa conclusão contrário senso, tudo que o representado pratica para além dos limites não vincula o representado. Tá? Então, veja. É necessário, para que essa representação seja exercida de uma maneira adequada, que o representante sempre observe os limites dos poderes que recebeu. Porque se ele extrapola, ele não vincula o representado, mas vincula a si próprio. Olha o problema que pode surgir daí. Né? Quem vai responder por esse prejuízo de ter vendido a lancha? É o terceiro? Se o terceiro comprador, eu digo, se o terceiro comprador tiver de boa fé, ele não pode responder. Quer dizer o quê? A lancha fica lá no ancoradouro dessa pessoa de boa fé, na marina lá dessa pessoa de boa fé que comprou. Mas o representante vai ter que devolver o valor dela para o representado, porque ele atuou para além dos seus limites. E não pode causar prejuízo, não é?
Ah, professor, mas ele vendeu pelo valor de mercado, vendeu até com lucro. Não interessa. Não interessa. E se aquela lancha ali foi do avô do cara e tem um valor pessoal inestimável? Tá? O que eu quero deixar claro para vocês é que sempre que atuar além dos limites, causando prejuízo, o representante vai ser obrigado a recompor esse prejuízo causado. Bom? E daí, dando sequência, se ele ultrapassa esses poderes, ele está agindo com excesso de poder, que é um vício, é um vício, é um defeito, tá? Digo, não é um vício do cara, né? É um defeito do negócio, tá? Atuou com excesso de poder. Certo? Deixa eu só voltar aqui no nosso artigo 116. Alguma dúvida nesse sentido, turma? Não. Muito bem. O 117 nós vamos pular por enquanto, tá? Nós vamos dar um pulinho, porque ele trata do negócio consigo mesmo e é um tema que eu quero retomar depois do intervalo. Turma, façamos o seguinte, eu vou registrar a presença de vocês e ao final a gente já pode dar uma respirada aí, tá? Nós vamos precisar de mais conteúdo. Eu vou preparar e mandar para vocês durante a pausa. Legal? Eu prometo que para a semana que vem eu vou mandar material de sobra, porque daí, né, se precisar já está mandado. Foi um erro de cálculo aí. Vamos lá. Então agora eu vou escrever aqui chamada, tá? Eu peço para que você, se não houver dúvidas, né, a solucionar, coloque o teu presente aqui no chat também. Hoje é dia 3. Dia 3 do 3. Então vamos lá. Adeilson. Presente, professor. Você, por favor, escreve presente aqui também, no chat. O Alan não está. Amanda. Ana Júlia. André Camacho. André Bonotto. Ana Cecília. Ela falou que o computador dela acabou de travar. Eita, nós. Então tá bom, obrigado. Bárbara Lopes. Camila Ribeiro. Eduardo Alves. Eduardo Moraes. Beleza, tranquilo. Emily. Fernanda Cordeiro. Fernanda Feltrin. Professor, Fernanda Cordeiro tá presente, tá? Desculpa. Tudo bem. Beleza. Gabriel Kian. Gabriele Lopes. Não? Tá. Giovanni Chagas. Isabelle, perdão. Juliana Batista. Juliana Bonfim. Carla. Catiúcia. Cauê. Luan Ramos. Luana Ellen. Luiz Fernando. Luiz Gustavo. Lucas Brandini. Márcio Francisco. Maria Angélica. Maria Eduarda Costa. Maria Eduarda Murad. Maria Fernanda Belkman.
Monique, Paola, Pedro Celeste. Não? Dou-lhe uma, dou-lhe duas. Tá. Pamela, Rafael Gobo, Cibele, Stephanie, Sueli, Talita, não? Vitória Ferreira. Tá. Pessoal, podemos então fazer a nossa pausinha. Só um alerta, foi atualizado as faltas, viu? Fiz isso segunda-feira. Então, se tiver dúvida lá, dá uma olhada. Podemos fazer então a nossa pausa e nós retomamos aí naquele horário de sempre. Bom?